Para mim, aquela é a melhor medalha que você já ganhou, né? E isso me faz ter respeito por você, e eu consigo entender que tudo que acontece na sua vida vai muito além das coisas que a sociedade aprecia. Eu quero agradecer você hoje por estar aqui conosco, e que Deus use você, que você seja o prego que segura o quadro que é Cristo Jesus. Obrigado por todo mundo que vai estar aqui me ouvindo hoje. Esse momento aqui é um momento de celebração, um momento de muita alegria para mim. Foi um ano muito vitorioso, e estar aqui falando para vocês hoje aqui na Igreja Adventista de São Caetano, é mais um sinal de vitória, de algo que eu busquei dentro da minha carreira, dentro da minha profissão. Bom, quem me conhece hoje, que me olha na internet, esse é o Pacho, um cara com mais de 1 milhão de seguidores. Meu Instagram esse mês explodindo, 150 milhões de visualizações devido às conquistas que Deus me abençoou de alcançar. Depois da conquista que a gente teve esse ano, fui para vários lugares, falei para vários jornais, vários podcasts, mas estar aqui hoje é uma grande vitória para mim, de algo que eu busquei para minha profissão. Eu sou formado em Educação Física, eu fui atleta de fisiculturismo, eu trabalho com atletas de fisiculturismo. Então eu sei que por muitos anos eu lutei contra o preconceito que muitas pessoas têm quando vê um cara grande, um cara forte, um fisiculturista, um personal trainer. E eu queria mostrar para as pessoas que na minha profissão, no que a gente faz, Deus também está presente. Então, chegando ao final desse ano, depois de tantas vitórias, e estar aqui hoje falando para vocês, é sinal que eu consigo levar um pouco de Deus dentro do que eu faço. E para chegar aqui, nesse Pacho, que alcançou sucesso, que teve várias vitórias esse ano. Para vocês terem ideia, o fisiculturismo ele tem um campeonato chamado Mister Olímpia, que seria a nossa Copa do Mundo. É como se eu fosse o treinador da seleção brasileira de futebol. E dentro do Mister Olímpia existem várias categorias. E tem duas hoje, né, que são as principais, que é a Open, que são dos atletas mais pesados, esses caras não têm nem limite de peso, e a Classic Physique, que é uma categoria que tem um limite de peso em relação à altura, mas hoje elas são as duas mais famosas. E eu tive a honra, eu tive a bênção de ter 2 atletas campeões em 2 delas. São 61 anos de história do Mister Olímpia e nunca um brasileiro havia ganhado. E esse ano eu consegui ganhar a Classic Physique com o Ramon Dino e também ganhei a Open. 2 treinadores na história, até hoje, tiveram 2 vitórias em mesma edição do Mister Olímpia. E o atleta que eu preparei para a Open é um americano chamado Derek Lunsford. E os Estados Unidos, eles dominam esse esporte. E nunca teve um treinador brasileiro preparando um americano. Então eu também tive essa honra de ter preparado um americano que já era um cara lá do topo, que tinha perdido o posto de campeão, e a gente recuperou esse ano o posto dele e conseguimos essa vitória para o Ramon, que foi motivo de orgulho para muitos brasileiros, e muitos brasileiros acabaram conhecendo esse esporte por causa disso. Só que para chegar até aqui foram muitas dificuldades, e Deus ele nos dá alguns dons, e o dom que Deus me deu foi o dom da resiliência, da dedicação, da disciplina. E por muitas vezes ao longo da minha carreira eu questionava a Deus. Por que Deus não me deu o dom ali de ter uma genética para ser um atleta Mister Olímpia? A genética dentro do fisiculturismo está muito enraizada. Então tem caras que têm uma facilidade em ficar maior, em ficar mais definido. E eu, quando fui atleta, eu não tinha isso. Mas eu era o cara que ia pela resiliência, pela dedicação. E eu, às vezes, questionava Deus. Por que para mim tinha que ser mais difícil? Por que Deus não me deu o dom de uma genética abençoada, que as coisas acontecessem mais fácil? E, ao longo dos anos, eu fui percebendo o quanto o dom que Deus me deu era abençoado. O quanto isso me fez ser melhor e ser mais forte, ser um treinador mais experiente e chegar aqui onde eu estou hoje.
Além de eu ter esse desejo de querer levar para as pessoas que o cara que treina, o cara que é um fisiculturista, ele também pode ter Deus presente dentro do que ele faz. Então, eu tive uma ligação muito forte com o esporte na minha vida, inicialmente como jogador de futebol, eu era goleiro, e o meu sonho era um dia ser o goleiro da seleção brasileira. Esse era o meu objetivo de infância e toda a adolescência. Eu sonhei com isso, eu orei a Deus, eu cheguei a ter algum destaque no futebol, mas as lesões me tiraram do futebol. E por que essa ligação era tão importante para mim? Que eu era aquele menino mais magrinho da sala, o mais quieto, o mais tímido, sofri muito com bullying no colégio, e o futebol ele me deu aceitação dentro da escola, eu jogava bem, então representava o colégio, e aquilo me fez me sentir bem, foi algo que trouxe aceitação para mim. Então o esporte ele tem algo muito forte na minha vida. Ainda no futebol, eu parei de jogar por causa de uma lesão. Eu fiz uma fratura da minha mão e eu estava ali jogando em alguns clubes e eu tive que encerrar minha carreira ainda no final da adolescência por causa dessa lesão, uma fratura na mão. E eu acabei indo para a educação física, né, pensando em trabalhar com futebol. Já que não deu certo como jogador, eu ia ser um preparador físico, ia ser um treinador. E então as lesões no futebol me tiraram ali o sonho de ser um jogador, e eu acabei indo parar na educação física pensando em trabalhar com futebol. Só que na educação física eu conheci o fisiculturismo e passei a treinar, ficar maior e sonhar em ser um atleta. E por muitos anos eu sonhei que um dia eu ia estar no palco do Mr. Olímpia como um atleta. Então eu botei na minha cabeça que eu ia ganhar o meu Procard e um dia eu ia ter a classificação lá para o Mr. Olímpia, e era lá que eu queria estar. Eu trabalhei muito, eu orei muito a Deus para um dia conquistar isso. Ao longo dos anos da minha carreira de treinador, de atleta, eu tive novas lesões, foram várias, mas essa aqui foi a mais difícil. Eu rompi o peito e o bíceps. Eu estava ali no auge da minha carreira, era o ano de 2016. Hoje eu estou com 115 quilos. Nessa foto eu estava com 154 quilos. Então eu era muito maior. E eu acreditava que eu ia fazer a preparação a partir daquele físico e eu ia conseguir ganhar o meu Procard e um dia estar no Mr. Olímpia. Mas aquele foi o fim da minha carreira. Eu operei, passei por várias dificuldades, ainda tentei competir mais algumas vezes. Só que sempre que eu estava competindo, coisas pesadas, coisas difíceis aconteciam. Eram lesões graves, problemas financeiros, perda de pessoas importantes, familiares, amigos importantes, que numa fase muito importante da minha preparação se iam, e sempre era muito pesado. E eu comecei a entender que não era aquilo que Deus queria para mim, mas eu continuava lutando. Eu via que quando eu focava nisso, as coisas não iam bem, mas eu continuava sonhando. E nessa época eu me dividia entre ser treinador, personal trainer e atleta. Então, quando eu focava em ser treinador, em ser um personal trainer, as coisas iam bem, né? A questão financeira melhorava, as coisas começavam a fluir, os meus atletas iam bem. Aí eu dava uma segurada e iniciava uma preparação e as coisas novamente ficavam pesadas. E por muito tempo eu questionei Deus. Por que tem que ser tão difícil? Por que para mim tem que ser esse dom da persistência, da resiliência? Por que não é mais fácil? Até que eu vi que não dava mais. Eu resolvi ver o que eu levei. Resisti alguns anos para aceitar que não era aquele o caminho que Deus queria para mim. E em 2018 eu fiz minha última competição, né? Parei de competir e foquei em ser treinador. E quando eu foco em ser treinador, as coisas acontecem, fluem melhor na minha vida. 2018 eu parei de competir. 2019 eu já tinha os meus primeiros atletas profissionais. Naquele ano eu joguei 4 cartões profissionais assim de cara. Era um dos meus sonhos máximos chegar a um Procard. Naquele ano eu já consegui. No ano seguinte eu já consegui. E em 2021 eu já consegui
a minha primeira vaga para o Mister Olímpia, que inclusive o Gabriel Zancanelli, que está aqui presente hoje, foi o meu primeiro atleta a conquistar a vaga, a pôr o pé lá no Mister Olímpia. Esse era o meu sonho máximo. E poucos anos depois de eu focar nisso, as coisas fluíram bem e eu já estava conquistando ali o meu sonho máximo. Em 2022, eu já tinha o Ramondino sendo top 2 no Mister Olímpia. Então, assim, Deus me mostrava que era esse o caminho. Ali as coisas estavam fluindo melhor. Nesse período, nasceram os meus filhos, né, que são as bênçãos da minha vida, minha esposa. As coisas começaram a fluir. E eu vou deixar aqui alguns pontos importantes ao longo dessa trajetória de Deus agindo na minha vida. Uma delas muito forte para mim foi a questão do dízimo e alguns propósitos que eu fiz com Deus. Eu já era batizado na igreja adventista nessa época, mas um ponto que me pegava era a questão do dízimo. E por mais que as coisas melhoravam, eu estava alcançando resultados ali dentro do esporte, até a época que o meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu, que é o Pedro, isso tem 6 anos, a questão financeira estava bem complicada para a gente. E eu nunca devolvia o dízimo. Eu relutava, eu negociava com Deus, eu não fazia do jeito que deveria ser. E eu lembro que, pouco antes do Pedro nascer, a gente estava com alguns problemas financeiros bem complicados e eu fiz um propósito com Deus. Eu lembro de eu ver um culto e a pessoa falar: por que você não desafia Deus, se você tem uma dúvida? E eu falei para a Ju, para minha esposa: amor, eu vou passar a devolver tanto de dízimo. Esse número aqui vai representar os 10%, porque eu quero ter um salário de tanto. Eu fiz um acordo com Deus. Eu passei a devolver um dinheiro muito a mais do que seria o que eu ganhava, ali que seria a minha devolução do dízimo, mas eu falei: eu quero chegar aqui, Senhor. Fiz esse acordo. E foi coisa de poucos meses, eu tinha aquilo lá, que para mim seria assim o teto do meu trabalho. E como Deus me abençoou financeiramente depois que eu realmente acreditei nele, quando eu fui fiel a Deus. Hoje eu devolvo o meu dízimo em 2 igrejas, a igreja de São Caetano e a igreja de Curitiba, que é onde a gente se batizou. E o que eu coloquei para Deus, que era o que eu queria ter de salário, eu devolvo isso a mais em dízimo para cada igreja. Então, como Deus me abençoou sendo fiel a Ele. Então aqui foi um ponto muito importante, né, de Deus na minha vida. E outros pontos que eu acho que eu fui conseguindo ao longo desses anos melhorar, já a gente vindo para o ano passado, eu tive alguns resultados ruins no Mister Olímpia. Alguns atletas meus caíram posições e eu sou uma pessoa muito conhecida no meio onde eu faço. Então tem a questão de mídia, a gente sofre às vezes alguns ataques na internet e eu via muito: o Pacho não é tudo isso, o fulano, o Zancanelli, ele deveria treinar com um treinador americano, porque os caras lá têm alguma coisa a mais que os brasileiros. E eu ia anotando tudo isso. Eu sempre guardava prints do que era falado na internet e eu falava assim: quando eu ganhar o Mister Olímpia, eu vou mostrar para todo mundo que está falando isso aqui que eu podia. E ao longo desse ano eu acho que a cada ano fui evoluindo como pessoa, mas esse ano eu me peguei um dia e falei: mas por que eu estou fazendo isso? Eu não posso fazer isso para responder essas pessoas que me atacam. Eu tenho que fazer isso para dar orgulho para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, para meus pais, pelos meus atletas que acreditam em mim. E eu lembro que quando eu tive esse raciocínio, como a minha vida ficou mais leve e as coisas fluíram também ao longo desse ano muito melhor, tendo esse tipo de sentimento. E eu fui entendendo que para minha vida realmente prosperar e eu alcançar o meu sonho dentro do que eu queria, tudo tinha que estar alinhado. Deus, família, saúde, trabalho
E esse ano foi um ano muito abençoado. Eu acho que eu consegui alinhar tudo e realmente minha vida prosperou demais. As coisas aconteceram e as bênçãos de Deus, o meu sonho, né, máximo dentro desse esporte, eu consegui alcançar. Mas lembra-se que eu falei que eu questionava muito a Deus, principalmente aquela lesão que eu tive. Por muitas vezes eu orava a Deus e falava, por que Deus permitiu eu ter aquela lesão? Por que minha carreira acabou daquele jeito? E eu sempre falo para os meus atletas que as minhas dificuldades me tornaram um treinador melhor. Aconteceu várias vezes. Com o Gabriel Zancanelli aqui, muitas vezes ele tem algum problema numa preparação, eu falar, Zanca, fica tranquilo que já aconteceu comigo, eu sei o que fazer. E esse ano, esse aqui da foto é o Derek Lansford, é o americano, que compete na categoria Open, e aquele troféu ali, aquela medalha, é o troféu máximo do fisiculturismo que a gente conseguiu esse ano. Só que 5 semanas antes dessa conquista, eu tinha chegado nos Estados Unidos, eu ia fazer toda a reta final dele lá, e o Derek foi fazer um exercício, um supino inclinado com halteres. O mesmo exercício que eu fiz quando eu rompi meu peito e meu bíceps e para o final da minha carreira. E ele rompeu o peito. Faltava 5 semanas. Geralmente isso é final de preparação e muitas vezes final de carreira, dependendo do grau, se for igual ao meu. O Derek soltou o peso desesperadamente, ele correu para o escritório dele, me chamou, tirou a camisa e falou, Pacho, o que você acha? Eu examinei ele, falei, Derek, você teve algumas rupturas de fibras internas e uma contratura muito grande no seu peito. Mas fica tranquilo. Eu já passei por isso e eu sei o que fazer. E foi muito tensa aquela preparação. E quando eu falei isso para ele, eu vi assim a calma nos olhos dele. E eu tinha certeza que aquilo ali seria algo para ainda engrandecer mais essa conquista. Porque Deus me deu o dom da resiliência, da disciplina, da perseverança. Então tudo que eu fui moldado de dificuldades ao longo desse caminho foi me transformando num treinador melhor, num treinador ainda mais experiente. E eu sabia que eu estava pronto naquele momento. Então toda a preparação dele foi muito adaptada. Tinha muitos movimentos que ele não podia fazer, mas eu sabia exatamente o que ele podia e o que ele não podia. Eu precisava treinar ele, para ele não perder massa muscular, poder competir, mas se eu passasse do ponto em algum movimento, ele podia romper o peitoral dele, igual aconteceu comigo, e ele não poder competir, ou até ser o fim da carreira dele. E a gente conseguiu fazer um trabalho impecável e chegar no fim e ele ser campeão. A gente conquistar ali 2 medalhas de ouro na categoria Open, na Classic Physique, né, com o Derek, e aqui na foto com o nosso brasileiro, o Ramon Dino. E além das conquistas, lembro que lá no começo eu falei que hoje é um dia muito importante para eu estar aqui. Representa que eu consegui levar um pouco de Deus dentro do que eu faço, né, para as pessoas, para mostrar que não é só levantar peso, que tem algo muito mais forte em relação a isso. Para mim, a musculação, o futebol foram as coisas que fizeram eu ter aceitação, autoestima, me sentir uma pessoa melhor, me fazer um homem melhor, um homem mais forte. E lembra que eu falei que esse ano eu mudei algumas coisas, eu alinhei Deus, família, saúde, trabalho, tudo prosperou. E em relação a Deus, eu sempre soube que Deus iria me usar. Eu sou uma pessoa conhecida. E de que forma que eu poderia levar Deus para as pessoas? Dentro do que eu faço, dentro do trabalho que eu faço, dentro das minhas redes sociais. E esse ano eu passei a toda sexta-feira, no pôr do sol, deixar alguma mensagem para as pessoas. E inicialmente eu pensei, eu tenho certeza que em relação a Instagram, números, quando eu começar a falar de Deus, o meu Instagram vai perder números. E eu dependo da minha rede social.
Eu tenho cursos, as coisas que dependem disso, mas eu não estava pensando nisso. Eu queria levar a mensagem de Deus e aproveitar o fato de eu ter muitos seguidores que me seguem por causa do esporte, mas levar a mensagem de Deus para essas pessoas. Mas Deus é surpreendente. Toda sexta-feira, quando eu posto alguma mensagem, são as mensagens que mais atingem seguidores, as mensagens que mais têm visualizações, e eu recebo feedbacks incríveis de pessoas falando: Pacho, às vezes no particular, cara, obrigado pelo que você escreveu, cara, eu estava precisando disso. Sua mensagem mudou meu dia. Ou às vezes coisas ainda mais intensas de pessoas falando: Pacho, eu tinha pensamentos suicidas, cara. O que você faz, eu te acompanho, cara, eu comecei a treinar, eu comecei a emagrecer, eu saí da obesidade e hoje tirei os pensamentos suicidas da minha cabeça. Então, eu comecei nisso pela musculação, pelo treinamento, mas a gente pode ter Deus presente em tudo que a gente faz. E isso é ainda tão mais grandioso, porque analisando os números do meu Instagram, hoje eu atinjo pessoas fora do país. Então, eu tenho muitos seguidores na Índia, que é um lugar que é muito difícil a gente falar de Jesus na Índia. Eu tenho mais de 100 mil seguidores hoje na Índia. É o segundo país que eu mais tenho seguidor. Eu tenho muitos seguidores no Irã. Então, olha como Deus é surpreendente. É muito mais do que a gente pode imaginar. Então, é isso que eu queria compartilhar para vocês hoje. Um pouco aí do dom que Deus me deu, a resiliência, a perseverança. E por mais que a gente às vezes questione a Deus, eu não entendo por que aquilo está acontecendo, Deus sabe por que Ele está conduzindo a nossa vida daquele jeito. A gente precisa pedir sabedoria do que Deus quer da gente, para que caminho a gente precisa ir. E a gente pode, tudo que a gente faz, os nossos atos no dia a dia, a gente está levando a Deus para as pessoas. Então eu agradeço a Deus por esse ano incrível, por poder realizar os meus sonhos, por eu ter uma família linda e eu poder, dentro do esporte que eu amo, também poder levar um pouco da palavra de Deus para pessoas ao redor do mundo. Amém. Louvado seja Deus. É lindo ver tudo isso aqui, e algumas coisas acontecem lá nos Estados Unidos, em outros lugares, onde ele está trabalhando, fazendo as coisas acontecer. Mas eu gostaria de hoje chamar quem fica aqui, segurando a base aqui. Por favor, gostaria que a família viesse aqui, esposa e os 2 filhos, vem aqui à frente um minutinho, vem aqui. Por favor, porque essa é a vigília da família. Não existe vitória, não existe conquista, e o Pátio sempre deixou isso bem claro, sem a família. Eu quero fazer uma oração aqui com todos eles, e a igreja hoje vai abençoar eles. Eles nos abençoaram aqui com essa mensagem linda. Pátio, vem aqui mais à frente aqui, ó, e eu vou pedir para a igreja chegar junto aqui, levantar as mãos, nós vamos impor as mãos sobre vocês. E o nosso pedido aqui hoje, pela família de vocês, é qual? Para que Deus continue dando força para você, mas quando você está fora, ela fica aqui com essas crianças. Ó, vou te falar, não deixe de trazer as crianças da igreja. Ela vem sozinha aqui com 2 furacão aqui. Correndo para um lado para o outro. Um para o outro. E as crianças ficam aqui na igreja, no culto, as crianças ficam aqui, não fazem um barulho no culto mais. E quando faz, o pastor deixa, não tem problema, tá? Mas eu quero orar por vocês, para que Deus abençoe os 2 lados. E onde vocês estiverem, que vocês continuem engrandecendo o nome de Deus. E Deus se engrandecerá a vocês também. Igreja, fique de pé, vamos fazer uma oração. E logo em seguida eu vou pedir para a Isa vir aqui à frente, tá, Isa? Grandioso Deus, nós levantamos as nossas mãos sobre essa família, pedindo que a sua bênção seja preservada na vida deles, porque nós já podemos ver, Senhor, não só resiliência, mas o amor a Ti, o amor à família, a fidelidade que nos inspira, que todos nós possamos não apenas encher os nossos olhos, mas encher o nosso coração desse espírito que transborda na vida desse lar. Que essa família continue engrandecendo o nome de Cristo e que nessa caminhada todos nós possamos ser testemunhas ainda de muitos outros milagres e conquistas que Deus ainda dará. Fique com eles e que o Santo Espírito recaia
de forma dobrada sobre eles. Em nome de Jesus, pedimos essa bênção. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, família. Obrigado, família. Obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Obrigado.